Bem-vindos ao debate. A eletrificação dos transportes, é um caminho sem volta, né? A gente vê isso todo dia. Os carros elétricos e híbridos estão se multiplicando nas ruas, nas lojas, nas conversas. Mas com essa presença cada vez maior, vem a pergunta na cabeça de muita gente. Será que agora é a hora certa de embarcar nessa? A autonomia ainda preocupa um pouco, o tempo de recarga gera dúvidas, a nossa infraestrutura, ainda está engatinhando em muitos lugares. E aí, no meio dessa discussão toda, surge essa promessa quase revolucionária: as baterias de estado sólido. Exato. E não é uma promessa vaga, né? A gente tem gigantes como a Toyota falando em lançar carros com essa tecnologia já em 2027, 2028. Isso cria um dilema assim bem concreto para o consumidor que a gente percebe analisando o material sobre o mercado atual e essas projeções futuras. Então a questão que a gente vai tentar destrinchar hoje é essa. Com a perspectiva dessa revolução das baterias de estado sólido batendo a porta, qual que é a jogada mais inteligente? É mergulhar de cabeça num elétrico 100% a bateria, o BEV, ou de repente num híbrido, seja o convencional, o HEV, ou o plug-in, o PHEV, como um passo intermediário? Ou vale mais a pena segurar um pouco a ansiedade e esperar por essa nova geração de baterias que promete mudar o jogo? Bom, eu vou defender aqui que as tecnologias que já estão na praça, tanto os elétricos puros quanto os diversos tipos de híbridos, são sim soluções maduras, práticas e com vantagens bem reais para muitos brasileiros hoje. E do meu lado, eu vou argumentar que as mudanças que as baterias de estado sólido prometem são tão profundas, tão transformadoras, que justificam sim esperar um pouco mais para não investir numa tecnologia que, vamos combinar, tem limitações conhecidas e pode ficar datada mais rápido do que a gente imagina. Ótimo, então vamos lá. Do meu ponto de vista, quem opta por um veículo eletrificado hoje já colhe frutos. Assim, imediatos. Pega um elétrico puro, um BEV, o custo para rodar é irrisório, especialmente para quem tem como carregar em casa. É quase como tirar o combustível da equação do orçamento mensal, sabe? Fora isso, a gente tem zero emissão de poluentes ali onde o carro circula, o que faz uma diferença brutal na qualidade do ar das nossas cidades. E tem o prazer de dirigir, né? Aquele silêncio, a resposta instantânea do motor. Fora a manutenção, que costuma ser bem mais simples, sem troca de óleo, correias, velas, escapamento, um monte de coisa. Agora, eu sei, tem a questão da autonomia e da recarga em viagem, que no Brasil ainda é um ponto sensível. E é aí que os híbridos entram como uma solução, bem inteligente. Eu entendo a lógica dos benefícios imediatos, claro, mas deixa eu trazer a outra face da moeda. A planejar recarga é abastecer e rodar mais econômico. Agora, os híbridos plug-in, os PHEVs, esses que estão chegando com força com marcas como BYD e WM, esses sim, na minha visão, são a ponte perfeita para a nossa realidade atual. Eles te dão uma autonomia só na bateria que já cobre o dia a dia da maioria das pessoas, coisa de 50, 80, às vezes até mais de 100 quilômetros. Você roda elétrico na cidade, gastando quase nada e sem poluir. E na hora de pegar a estrada? Bom, o motor a gasolina tá lá, pronto para te levar para qualquer lugar, sem depender de encontrar um carregador compatível ou que esteja livre. Acaba com a tal ansiedade de autonomia na prática para o uso real. É uma solução versátil que combina ao melhor dos dois mundos agora. Eu sei que o estado sólido é promissor, ninguém está negando isso, mas a gente não pode ignorar os obstáculos assim gigantescos para isso virar realidade em larga escala. A complexidade da produção, o custo inicial que certamente vai ser proibitivo para a maioria, a necessidade de construir fábricas completamente novas. O cronograma mais pé no chão que o próprio material que a gente analisou sugere é de lançamento em carros de nicho, de luxo, lá para 2027, 2028. Popularizar mesmo? Acho que só na década de 2030. Esperar até lá significa jogar fora anos de economia no custo por quilômetro, anos sem aproveitar essa experiência de dirigir mais silenciosa, mais ágil, que já está disponível. É meio como ficar esperando o smartphone perfeito que nunca chega e perder todos os avanços que os modelos atuais já oferecem, né? Entendo perfeitamente o apelo do agora, sabe? Do benefício imediato. Mas eu vejo a situação por um ângulo um pouco diferente.
Para mim, o argumento central para esperar está justamente nas limitações que são inerentes à tecnologia de bateria que está em 100% dos elétricos e híbridos plug-in hoje, o íon de lítio. Não dá para passar pano nessas desvantagens. A gente está falando de baterias que usam um eletrólito líquido ou em gel, que é inflamável. Isso traz um risco, sim, de incêndio, especialmente em acidentes mais graves. É um risco controlado, claro, as montadoras investem muito em segurança, mas ele existe e é eliminado no estado sólido. Além disso, elas sofrem com temperaturas extremas, né? Tanto o calor quanto o frio afetam o desempenho e aceleram a degradação. E tem o problema dos dendritos, aqueles cristais de lítio que podem crescer dentro da bateria com o tempo, tipo umas agulhinhas, podendo causar curtos-circuitos e limitando a vida útil e a segurança a longo prazo. Você falou de autonomia e recarga, e mesmo com os avanços recentes, para muita gente ainda é uma barreira psicológica e prática também. É aí que o estado sólido não é só uma melhoria, é uma ruptura. Mas essas barreiras não estão sendo constantemente empurradas? Quer dizer, a tecnologia de íon de lítio não parou no tempo. Ela continua evoluindo com novas químicas, maior densidade energética. Evoluiu, sem dúvida. Mas são melhorias incrementais, entende? Dentro de uma arquitetura que tem limites conhecidos. O estado sólido é outra coisa, é um salto fundamental. A ideia é trocar aquele eletrólito líquido inflamável por um material sólido. Pode ser cerâmica, vidro, um polímero especial. Isso por si só já resolve a questão da segurança contra fogo. Mas as promessas vão muito além. A gente está falando de uma densidade de energia que pode ser 2, talvez 3 vezes maior. Isso se traduz em quê? Em autonomias massivas. Projeções que chegam a 1.200, imagina, até 1.500 quilômetros com uma única carga. Pensa no que isso significa. A tal ansiedade de autonomia simplesmente, some, deixa de existir. Você atravessa estados brasileiros sem ter que se preocupar com recarga. E falando em recarga, as projeções vão de tempos ultra rápidos. Carregar de 10% a 80% em coisa de 10, 15 minutos. É praticamente o tempo de parar num posto para abastecer um carro a gasolina hoje. E a durabilidade. Com o eletrólito sólido sendo muito mais resistente à formação de dendritos, a expectativa é de baterias que durem milhares e milhares de ciclos, talvez mais que a própria vida útil do carro. Isso não é devaneio. Olha o investimento. A Toyota, que é líder em patente de estado sólido, tem mais de 10, mirando 2027 e 2028. A Volkswagen investindo pesado na QuantumScape, que já demonstrou células com mais de 1.000 ciclos. A Nissan planejando fábrica piloto para 2025 e um carro em 2028. E os chineses, a NIO, já tem na rua um carro com bateria que eles chamam de semissólida, de 150 kWh, prometendo mais de 1.000 quilômetros de autonomia. Isso mostra que a tecnologia está avançando, e rápido. E tem um ponto crucial que você tocou de leve, a desvalorização. Comprar um carro elétrico hoje, sabendo que uma tecnologia intrinsecamente superior em autonomia, recarga e segurança está ali, virando a esquina, não é arriscar ficar com um bem que vai desvalorizar muito mais rápido? Esperar um pouquinho pode ser sim a decisão financeiramente mais inteligente a longo prazo. Esse ponto da desvalorização é pertinente, sem dúvida, embora a dinâmica de preço de seminovos elétricos ainda esteja se formando, Mas vamos voltar um passo na questão da autonomia e recarga, que você colocou como o calcanhar de Aquiles para muitos. Você fala nesses números impressionantes de 1.200 quilômetros e recarga em 15 minutos como a solução definitiva. Mas eu te pergunto, para a esmagadora maioria dos motoristas, no uso real do dia a dia, essa autonomia toda é realmente necessária? A média de deslocamento diário nas grandes cidades brasileiras, raramente passa de 40, 50 quilômetros. Um BEV atual com 300, 400 quilômetros de autonomia real já cobre isso com uma folga enorme, concorda? A pessoa chega em casa, pluga na tomada, como faz com o celular, e no dia seguinte está com a bateria cheia de novo, a um custo baixíssimo. A infraestrutura pública, concordo,
tem muito a melhorar, especialmente fora dos grandes eixos, mas ela está crescendo, e rápido. E, de novo, para quem precisa dessa flexibilidade extra para viagens longas hoje, o PHV está aí. Resolve o problema sem precisar esperar essa revolução. A ansiedade de autonomia é um fator, não nego, mas para o uso rotineiro da maioria, ela me parece mais uma barreira psicológica, sabe? Alimentada pelo desconhecido, do que uma limitação prática intransponível com a tecnologia atual. Esperar por essa autonomia perfeita pode significar perder 3, 4, 5 anos de economia real no bolso e de um jeito mais prazeroso e limpo de dirigir. Distâncias são continentais. Para quem mora fora dos grandes centros, ou mesmo para quem vive na capital, mas viaja com frequência para o interior, para visitar a família, a trabalho, a limitação dos BEVs atuais é sim uma barreira prática, real e significativa. Planejar uma viagem longa num BEV hoje exige um estudo minucioso de rotas, aplicativos para achar carregadores, planos B caso o carregador esteja ocupado ou quebrado. Não é trivial, né? A promessa dos 1.200 quilômetros e da recarga em 15 minutos não é só sobre conveniência, é sobre liberdade. É poder pegar o carro e ir para qualquer lugar, a qualquer hora, com a mesma espontaneidade de um carro a combustão, sem essa carga mental do planejamento de recarga. Isso sim representa uma mudança de paradigma que pode democratizar o carro elétrico de verdade para todo tipo de uso em todas as regiões do país. É a tecnologia que, de fato, iguala o jogo com o carro tradicional e elimina a ansiedade na raiz, não apenas a contorna com soluções híbridas. Aliás, você aposta muito no PHEV como solução atual, mas ele não deixa de ser um carro com 2 motores, mais complexo. Será que ele é mesmo a resposta ideal ou só um paliativo? É um ponto interessante essa questão da complexidade versus a praticidade. Mas isso nos leva direto ao nosso segundo ponto de debate, que é a maturidade tecnológica, o custo e a escalabilidade. O íon de lítio, com todas as limitações que você bem apontou, é hoje uma tecnologia, extremamente madura. Ela está aí, rodando em bilhões de celulares, notebooks e agora em milhões de carros. A cadeia de produção está estabelecida, as fábricas existem, os processos são conhecidos e o custo. O custo vem caindo ano após ano de forma consistente. O estado sólido, por outro lado, é um território com desafios de engenharia enormes pela frente, especialmente para sair do laboratório e ir para a linha de produção em massa. Como garantir o contato íntimo e perfeito entre as camadas sólidas, que precisam estar sob pressão, dentro de uma bateria que vai sofrer vibração, impacto, variações de temperatura no uso real do carro? Como produzir esses materiais cerâmicos que podem ser quebradiços em volumes gigantescos e a um custo competitivo? São problemas muito complexos que exigem não só novos materiais, mas processos de fabricação totalmente novos. E isso custa caro, muito caro. Os primeiros carros serão inevitavelmente de luxo, e para produzir em massa vão precisar de gigafábricas novas, um investimento de dezenas, talvez centenas de bilhões de dólares globalmente. Isso não brota do chão da noite para o dia. A adoção em massa para chegar em carros mais acessíveis, como o próprio material de análise sugere, é coisa para meados da década de 2030, talvez até mais tarde. A tecnologia de íon de lítio, enquanto isso, não está parada. Temos LFP, o fosfato de ferro-lítio, ganhando espaço por ser mais barata e segura. Temos avanços com anodos de silício prometendo mais densidade. Quer dizer, não é um alvo estático que o estado sólido está perseguindo. Eu não minimizo os desafios de engenharia e produção. Eles são reais, claro. Mas veja o calibre de quem está apostando nisso. São as maiores montadoras do planeta. Gigantes da tecnologia de baterias como KTL, LG, Samsung e SDI. Elas não estão rasgando dinheiro, né? Estão investindo bilhões, porque os modelos computacionais, os protótipos de laboratório, as primeiras células de teste mostram que é viável e que o retorno potencial é gigantesco. A superação desses obstáculos é vista como uma questão de tempo e engenharia, não como uma barreira intransponível. Os primeiros modelos, sim, serão caros, como sempre acontece com tecnologia nova. Mas eles vão servir como a prova de conceito do mundo real, vão gerar dados, vão acelerar brutalmente a curva de aprendizado e, consequentemente, a redução de custos. É um ciclo conhecido na indústria. E você fala da maturidade do íon de lítio,
Mas essa maturidade também significa que talvez estejamos chegando perto do limite físico do que essa química pode entregar em termos de densidade e, principalmente, segurança. O estado sólido não é só um pouquinho melhor. Ele é fundamentalmente diferente, eliminando riscos inerentes como o de incêndio pelo eletrólito e abrindo caminho para densidades muito, muito maiores. É um salto qualitativo. E já vemos sinais disso chegando ao mercado, como eu mencionei a bateria semissólida da NIO. Pode não ser o estado sólido puro ainda, mas já entrega mais de 1.000 quilômetros de autonomia declarada num carro de produção. Isso mostra que o progresso é palpável e está acontecendo agora. Você pergunta se vale esperar? Eu pergunto, vale a pena investir pesado hoje numa tecnologia que já sabemos ter limitações intrínsecas de segurança e performance, quando algo comprovadamente superior está tão perto? Não seria mais prudente esperar um pouco por essa segurança e desempenho extras? Essa questão da segurança é importante sim, mas os sistemas de gerenciamento térmico e de segurança das baterias de íon de lítio atuais são extremamente sofisticados. Os riscos são muito controlados. Mas vamos ao terceiro ponto que você mesma levantou, o papel do híbrido. Eu continuo vendo os híbridos e reforço, especialmente os plug-in PHEVs, como a solução de transição perfeita para a nossa realidade brasileira agora. Pensa bem, ele te dá a experiência elétrica no dia a dia, que é onde a maioria roda. Você carrega em casa se puder e roda 50, 80 quilômetros sem gastar gasolina no silêncio com agilidade. Precisa viajar, o motor a combustão está lá, sem estresse, sem depender da infraestrutura pública que, convenhamos, ainda é falha em muitos trechos. Ele resolve a questão da adaptação à eletrificação de forma suave. Mesmo os híbridos convencionais, os HEVs, que não vão na tomada, já trazem uma economia relevante e reduzem emissões sem exigir nenhuma mudança de hábito do motorista. É um passo pragmático, inteligente e, eu diria, de baixo risco para quem quer começar a transição energética sem abrir mão da versatilidade total imediatamente. É a tecnologia certa para o momento e o local certo, entende? Pragmático, eu concordo que é. Mas todo pragmatismo vem com concessões, né? E no caso do híbrido, as concessões são claras. Você carrega a complexidade de ter 2 sistemas de propulsão no mesmo carro, um motor elétrico com bateria, inversor, etc., e um motor a combustão completo, com tanque, escapamento, sistema de arrefecimento, transmissão muitas vezes mais complexa. Isso significa mais peso, mais coisas para potencialmente dar manutenção no futuro. E o ponto principal para mim, você ainda está queimando combustível fóssil, ainda está emitindo CO2, mesmo que menos, ainda depende de ir ao posto de gasolina. Não é a experiência pura do elétrico, não tem o mesmo silêncio constante, nem entrega o benefício ambiental máximo. É um investimento considerável numa tecnologia que é, por definição, um meio termo, uma ponte. E como toda ponte, ela serve para ser atravessada. O risco é que, quando os BEVs cuspados sólidos chegarem com tudo, muita autonomia, recarga rápida, segurança intrínseca, esse híbrido que tentou ser o melhor dos 2 mundos acabe não sendo ótimo em nenhum e perca valor mais rapidamente. Ele pode ficar espremido entre os BEVs superiores do futuro e os BEVs talvez mais simples e mais baratos de hoje. É prático para a foto de agora, mas será que é um investimento mais estratégico olhando 5 ou 10 anos à frente? Será que ele realmente prepara o motorista para o futuro totalmente elétrico ou apenas adia a adaptação completa? Chegando então às nossas considerações finais, eu mantenho minha posição. As opções que temos hoje na mesa, sejam os BEVs ou os híbridos, com destaque para a versatilidade dos PHEVs na nossa realidade, são soluções robustas, eficientes e que já entregam valor real e imediato para muitos consumidores. Os benefícios em custo por quilômetro, em prazer ao dirigir e, no caso dos BEVs, em impacto ambiental local, são tangíveis agora. Esperar pela revolução do estado sólido significa deixar de aproveitar tudo isso por vários anos, lembrando que essa nova tecnologia vai demorar a se popularizar e vai chegar custando caro no início. A escolha mais racional, para mim, tem que ser baseada nas necessidades, no bolso e na realidade de cada um hoje. E eu reafirmo o meu ponto. As baterias de estado sólido não são apenas uma evolução.
Elas são a resposta para as dores fundamentais que ainda freiam a adoção em massa dos carros elétricos hoje. Autonomia restrita para longas viagens, tempo de recarga inconveniente, preocupações com segurança e durabilidade da bateria, elas têm o potencial real de tornar o carro elétrico superior ao carro a combustão em todos os aspectos práticos do dia a dia. E essa mudança não está num futuro distante e nebuloso. Os investimentos bilionários e os cronogramas anunciados pelas maiores empresas do setor mostram que ela está relativamente próxima. Esperar mais um pouco pode significar fazer um investimento mais seguro, em uma tecnologia intrinsecamente melhor e com menor risco de obsolescência e desvalorização acelerada. É apostar naquilo que tem tudo para ser a tecnologia definitiva para a mobilidade elétrica. Fica evidente, portanto, que não há uma única resposta certa para todos, né? A decisão entre comprar agora um BEV, optar por um híbrido HEV ou PHEV, ou esperar pelo estado sólido, né, é profundamente pessoal. Depende da rotina de cada um, de quanto roda por dia, se viaja muito, qual o orçamento disponível, se tem onde carregar em casa ou no trabalho, e até da tolerância individual a adotar novas tecnologias ou a esperar por elas. Exatamente. Tentamos trazer aqui os argumentos mais fortes de cada lado, baseados no que a gente sabe hoje sobre o mercado e sobre o desenvolvimento dessas tecnologias. A discussão só reforça como é complexo tomar decisões num cenário de mudança tecnológica tão acelerada e como é fundamental olhar para diferentes ângulos, pesar os prós e contras de cada caminho para formar uma opinião bem fundamentada. Sem dúvida, o futuro da mobilidade elétrica ainda reserva muitos capítulos e muitas nuances para explorarmos.